Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, reflexões para meditar, praticar e transformar a nossa vida. Sempre de segunda a sexta-feira você tem um novo vídeo, um novo áudio para que você possa ouvir, assistir, postado sempre às 5h05 da tarde, de segunda a sexta-feira. Nós estamos refletindo sobre 5 conselhos do sábio para a nossa vida. E hoje é o terceiro dia, quarta-feira, e o nosso tema é: o caminho do homem leva à morte. Bom, e nós vamos refletir naquilo que está aqui em Provérbios, no capítulo de número 14, verso 12, diz assim: há caminho que parece certo, mas no final leva à morte. Salomão escrevendo a nós, mostrando um caminho de retidão e mostrando um caminho de vida e vida em abundância. O que nós estamos aprendendo aqui? Ele está dizendo, há um caminho, ou o caminho do homem, a proposta do homem, o desejo do homem, aquilo que nós apontamos para nós mesmos, pode parecer caminhos de vida, mas no final se revelam caminhos de morte. Então é necessário alinhar as minhas expectativas de vida, o meu coração, os meus desejos, as minhas práticas, os meus hábitos, a minha rotina ao caminho de Deus. A gente sabe que a Bíblia nos ensina que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. E Ele diz que o caminho que Ele tem para nós, os planos que Ele tem para nós, são superiores àqueles que nós mesmos temos para nós. Por isso eu preciso colocar o meu coração na direção que Deus tem para a minha vida. E é uma coisa importante a gente pensar, quando a gente está falando de caminho, então, por exemplo, a gente pega uma rodovia, e talvez quando a gente está numa rodovia de mão única, de mão dupla, onde nós não temos pista dupla, a gente entra num posto. E há muitas vezes a gente ouve história de pessoas que entraram no posto e na sua distração, na hora de saírem do posto, ao invés de pegarem a direção certa, ou seja, eu estou indo de Uberlândia em direção a São Paulo, eu saio do posto e ao invés de pegar Uberlândia-São Paulo, eu pego São Paulo-Uberlândia. Então o meu caminho ou a rodovia parece ser a mesma, mas eu estou indo em direção errada àquilo que é o objetivo e o destino que eu quero alcançar. Então talvez muita gente está dizendo, não, mas eu estou no caminho certo. Não, talvez você esteja na rodovia certa, mas não necessariamente na direção certa. Por isso que nós precisamos sondar sempre o nosso coração. Talvez se você está num lugar e num ambiente onde Jesus é conhecido, é falado, talvez você tenha as suas práticas religiosas, talvez você seja alguém que está buscando de fato conhecer a Deus. Mas se você não se entregar completamente, se você não mudar a sua maneira de pensar, nós falamos ontem sobre nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Já viu aquelas pessoas que falam assim, não, porque eu sei, eu conheço tudo, e a Bíblia está dizendo, olha, não confie em demasia no seu entendimento, para que você não caia em laços, para que você não seja enganado pelos seus apetites, os seus desejos, a sua vontade mais íntima. Quando nós estamos falando aqui que o caminho que parece certo, mas no final pode levar à morte, é o caminho que eu proponho para mim mesmo. É o caminho que dentro da minha percepção humana, eu crio o meu apontamento. E a Bíblia diz, não, busca em primeiro lugar a Deus na sua vida. Aponta o seu caminho para Deus. Há dúvidas? Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Então para e fala com Deus a respeito das suas dúvidas. Fala com Ele que você está às vezes confuso. E a Bíblia diz que Ele não deixará ninguém confundido. Há muita confusão nos nossos dias e muitas pessoas estão entrando na onda da confusão. Uma loucura. Muitas vozes, muitas ideias, muitas vontades, muitos desejos. Deus está falando para mim e para você. Não quero que você fique em confusão, não quero que você seja uma pessoa inconstante, não quero que você fique sendo enganado. A Bíblia também nos ensina, não vos deixeis enganar. Quantas pessoas se deixam enganar pelas outras vozes, pelos outros sentimentos. Mas acima de tudo, é importante lembrar que é o nosso próprio desejo, o nosso próprio apetite, que muitas vezes serve de armadilha contra nós. Então a primeira coisa que eu tenho que perguntar, eu estou no caminho certo? Eu estou na direção certa?
e eu entendi que não é o caminho que eu proponho, mas é o caminho que Deus propõe e apresenta para mim, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter certeza do seu caminho? É bom? Olha para Jesus. Ele é aquele que nos faz apontamento. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu coloco os meus olhos firmemente no autor e consumador da minha fé. Eu olho para Cristo, porque é nele que eu encontro a medida perfeita para mim. É nele que eu confronto a mim mesmo para que eu me torne a melhor versão de mim mesmo, olhando para aquele que me chamou. Deus tem plano de vida, Deus tem plano de paz, Deus tem plano de alegria. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz: você não precisa temer mal algum. Então, o caminho que parece ser bom aos olhos humanos, muitas vezes não tem nada a ver com o caminho de Deus. Conheça o caminho de Deus. Olha para Jesus. Que Deus te abençoe.